Paçoca, pipoca, pé de moleque, fogueira, quadrilha. Paula, você gosta de festa junina? Eu adoro. É uma das festas que eu mais gosto, assim, de feriado. De feriado não, né? Mas não é Poderia feriado. ser. Poderia ser, deveria ser. Deveria ser feriado. É, tipo, uma das festas tradicionais brasileiras, assim, com a nossa cara, que eu mais gosto, assim. Eu também. Dá pra comer bem. Tem muita comida boa. Eu adoro a palavra quermesse. Eu acho que eu gosto mais da palavra do que a própria quermesse. É bem legal, né? Que tem aquela reunião, barraquinha. Sim. E deixa eu falar um talento meu escondido Pode falar. de festa junina. Bola na lata. Menina, arrasava. Você é boa de bola Sou na boa lata? na bola. Ô, louco! Ganhei uns brinquedinhos. Adulta ganhando brinquedinho, mas tava lá. Já ganhou 100? Tem que ganhar o 100. Ah, não, era só brinquedo. As Ah, quermesses que eu ia de igreja era só brinquedo, não tinha dinheiro, não. tem aquelas quermesses que tem aquele negócio impossível, né? Tem. Que as latinhas coladas do 100. Os caras. Você vai com toda a força do mundo, ela tá massa, mas não cai. A latinha de 100 é colada pra ganhar 100, certeza. Tem que tacar de um jeito muito espetacular pra derrubar. Tem. Muita gente tá curiosa por que a gente tá falando de festa junina no episódio de Midsommar. A gente tava discutindo o próprio nome agora. Midsommar. Que eu falei que eu... Antes de eu ouvir pronunciar, eu não tinha lido direito o cartaz. Antes de eu assistir o filme. Aí eu achei que chamava Midosmar. Quem que é Midosmar? Eu juro que eu achei que o nome do filme era Midosmar, tá? Aí eu achei que era um cara. Eu falei assim, o que esse Midosmar vai fazer tanto aí, hein? Meu Deus. Gestantes de plantão. Fica aí dica pra nome de filho. Midosmar, isso aí. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. E estamos aqui hoje pra falar de Midsommar. Um filme de 2019, classificado como terror/suspense. Quem não curte muito um terrorzinho ou levar uns sustinhos aí, não é um filme muito pra você, mas você tá afim de assistir, você gosta de um suspensezinho meio termo aí, é uma boa pedida aí. Sim. A gente tava comentando antes de começar o programa que a gente não é muito fã de terror, assim, né? Fãzaça de terror, a gente não é. Sim, tá louco. E pra mim foi ótimo. Mas pra quem é muito fã, talvez ache mais suspense do que terror. É que ele é o que até o povo chama de terror com as luzes acesas, né? É o nome em português. Como que é? Cadê a minha colinha aqui, ó. Gente, eu vou assumir minhas colas aqui. Midsommar, o mal não espera a noite. Gente, essas tagline do Brasil, isso é terrível. Pra mim, o melhor é Stallone Cobra. Você lembra do filme? O mal não espera a noite, não fala nada do filme, sabe? Pra que colocar isso aí? Mas é basicamente isso. Resume que é um filme de terror de dia. Durante o dia. Tá certo. Isso defende o nome, Paula. Pode defender isso? Vou defender. Tá bom. Eu até pensei, eu vou dar o braço a torcer e vou assistir, porque não vai ser escuro com aqueles jump scares, sabe? E era que na hora de escolher esse filme, eu que escolhi. E eu falei assim, nossa, o que esse povo tá falando tanto do Midosmar? Vamos ver o que é esse negócio aí. Vamos ver o que é esse negócio. Então vamos falar dele. Então a gente assistiu o filme. Mas aí, tá, explica pra mim. Por que você abriu o programa falando de festa junina? É que é o seguinte, Midsommar, na verdade, ele é um festival que ele é real, ele acontece na Suécia, onde é uma festividade onde eles comemoram o solstício de verão, que até é um período, o dia que o dia fica mais longo. Sim. E acontece geralmente no começo de junho, até o meio de junho. E muitos historiadores acreditam que a nossa festa junina, que veio de Portugal, ela deu origem nesses rituais pagãos na época, antigos, sabe? É que o que a Igreja Católica fazia, né? Então, eles mudaram daí. Tinha um ritual deles lá. Provavelmente tinha de vários tipos lá na Europa, mas eles era um ritual de dança e de contemplação, de crenças. E a Igreja Católica mudou e colocou com os santos. Daí foi para Portugal e veio para cá. E daí aqui a gente incrementou... Como um bom brasileiro faz, deu uma incrementada boa nas comidas. Deixa mais gostoso. Mas se você parar pra pensar, a festa junina tem uma fogueira, né?
Já é umas características de ritual, né? O pessoal dançando em volta. É um ritual, né? Um ritual católico, né? Até o pau de sebo, se for ver. Não parece desafio? É um desafio, verdade. Tem bastante coisa. Né? Não sei o que mudou dos rituais, das festividades iniciais ou não. Mas o Midsommar, ele é um festival que acontece... Só que ainda ele não acontece, né? Ele ainda acontece, ele existe, só que ele não é igual acontece no filme. O filme foi escrito com base no festival. Não tem sacrifício humano? Não tem, você acredita? Meu Deus. Pelo que eu saiba, pelo que me falaram, não tem. Mas eles dançam com o símbolo no meio, faz as danças. Assim como a gente dança quadrilha na festa junina. Usa coroa de flor, né? Usa coroa de flor, o pessoal se reúne, é basicamente um feriado, o povo pra festejar, comer, beber. E também tem aquele, qual que é o nome do Santo Antônio que você faz pra casar? Santo casamenteiro? Não, que você faz... simpatia. É o Santo Antônio. Sim, mas tem a simpatia de colocar o Santo Antônio de cabeça pra baixo. Aí tem também de você... Tem a simpatia de você socar o... Ai, meu Deus. Quando você sobe o mastro com o Santo Antônio, sabe que tem isso na festa junina? Com o santo lá em cima. O microfone mais perto. Tá. Você consegue... Se a mulher tá querendo casar, ela pode amacetar o lugar onde foi... Ah, eu sabia dessa simpatia? Eu não sabia. Tem o relar. Não sei, acho que se você amacetar o relar, ajuda a casar também. Então, e daí a gente consegue ver no filme, e eu vi que tem também simpatia de verdade. Que se você juntar 7 flores silvestres e colocar debaixo do travesseiro, você vai sonhar com o homem que você vai casar. E eu achei parecido com o do Santo Antônio, a simpatia do Santo Antônio, sabe? Porque tem a ver com o casamento e tudo mais, assim. Então, é um festival, né? Mas aí qual que é... Eu queria até entender como que o povo pega a liberdade de pegar essas crenças culturais e transformar num negócio de terror, sabe? Porque às vezes é prejudicial, não é? Eu acho que... É que assim, a Suíça tá bem consolidada, assim, como um país, tipo, nossa, Suíça. Mas se fosse outro lugar, eu acho que ia ser péssimo pra turismo, pra essas coisas. Sei lá, basicamente imagina. Até fica aí uma ideia de roteiro. Um gringo vindo pro Brasil indo pra uma festa junina. Só que numa festa junina, o povo é queimado na fogueira, sei lá. Imagina, gente. Taca a paçoca na cabeça, pede o moleque na cabeça. Da paçoca até a pessoa explodir. Aí você vai criar uma imagem ruim do país, evento, das culturas, né? Eu não me arrisco aí no Midsommar lá, Deixa eu falar que eu também não. Você se arrisca aí? Eu acho que não. Mesmo a gente sabendo que não tem nada a ver, que idiotice, né? E mesmo se eu fosse, eu não ia tomar nada que me dessem. Então. Toma esse chazinho aqui, não. Aí, tá vendo? Tomar minha água engarrafada. Não, Paulo, agora a gente tem que ir pra provar que a gente não acredita em tudo que falam pra nós. Imagina se a gente for, a gente não volta. Dá um pouco de medo, né? Dá, né? Mas deve ser lindo, deve ser lindo. Deve ser bonito, olha só como ela tá feliz. Então, ele é um filme dirigido pelo Ari Aster. Ele fez a sua grande estreia no cinema com o Hereditário, que é um filme de terror também bem avaliado. Mais pesado, Hereditário. Que é bem mais pesado que Midsommar, já deixo claro. Antes dessa estreia de Hereditário, que para um primeiro longa dele foi um grande burburinho, assim, né? Ele fez bastante sucesso por ser até o primeiro longa do diretor. Mas ele também tem bastante curtas lançados antes desse filme, que estão até, inclusive, disponível no YouTube, se pesquisar lá, dá pra assistir. Legal. Tudo nessa pegada meio terror suspense. Aí o Midsommar a gente tem como personagem principal, que faz a personagem principal, a Florence Pugh, que ela tá bem alta ultimamente também, né? Ela tá em alta. Maravilhosa. Viúva Negra. Fez o filme agora com Harry Styles. Isso, novo Não Se Preocupe, Querida. E, inclusive, ela é uma dos pontos que eu comprei a ideia do filme, porque a atuação dela é muito boa, é muito profunda, sabe? Você consegue ver o momento... Porque o que fala o filme? Além do próprio ritual que a gente vai falar, do próprio evento, o filme, essencialmente, ele é sobre relacionamento e luto. Eu peguei essas duas
Por isso que a gente gostou também. Você já percebeu? Quando o filme de terror não é... quer te mostrar um negócio que não só o terror, a gente acaba gostando. É. Mas... ele é bem pesado no começo, porque ela tem um namorado, ela tá em um relacionamento, só que dá pra ver que o cara quer vazar, sabe? Sim. Que ele não gosta tanto assim dela, mas ele tem medo de largar também, não larga. Porque ela tá vivendo um momento meio complicado também, Com né? a família Com dela. a família. Porque a irmã dela tem alguns problemas e ela sempre tá ameaçando fazer alguma coisa. Ela fica com medo, ela fica preocupada. E ela se abre com ele, porque é namorado dela, ela conta o que tá acontecendo. Mas ele tá meio de saco cheio. E ao mesmo tempo que ele tá de saco cheio, ele não quer abandonar ela, porque vai deixá-la na mão, sabe? Num momento difícil, É, tem isso também. né? Complicado. Mas a gente já abre essa primeira parte do filme. Gente, spoiler alert. Já que a gente Você quer dar um sempre dá resumo spoiler. sem spoiler e depois, Pode ser. né? A gente pode começar a fazer isso. Tá, um resumo sem spoiler. É uma menina que Tá passando por um momento difícil. acaba perdendo os pais, porque é começo do Isso aí filme. já não é spoiler, Paula? Mas é começo do filme. Ué! Tá, uma menina tá no período de luto. É, que perdeu os pais, não falei como, perdeu os pais. E ela acaba indo viajar com um amigo do namorado dela pra Suíça, porque é a casa dele, pra participar de um festival, Que é o Midsommar. que é o Midsommar. E daí começa a acontecer uns bagulho muito esquisito. Pronto. Boa! Bom, foi né? bom, foi bom, foi bom. Agora com spoiler. Pam, pam, Bé. pam. A morte dos pais dela ocorre por causa da irmã dela. A irmã dela tá com um problema psicológico e ela acaba sufocando com o gás do próprio carro, né? Ela liga Isso. um tubo do carro na casa dos pais dela e mata os pais dela e ela mesma. Isso. Então, no mesmo dia, ela acaba perdendo a irmã e os pais. Então, aí a gente já bate na quebra da personagem, que também é o que eu te falei, um dos pontos fortes da atuação dela, porque é esse momento de luto dela. E aí ela começa a depender um pouco mais do namorado, porque ela tá sem família, pelo que a gente sente, assim, ela não tem muitos amigos. E o namorado dela tá meio de saco cheio, assim. Aí, em um momento, ela descobre que ele e os amigos estão planejando uma viagem pra Suíça para esse festival do solstício de verão. E ela meio que se convida, assim. é Suécia mesmo, né? Suíça? Acho que é Suíça. Estocolmo é onde? Eu acho que é na Suécia. Gente. Tá, enfim, vai. Enfim, Suíça É um ou desses Suécia. dois, é. Peço perdão. Tem um chocolate Eu também gostoso peço, nos não tenho dois. certeza. E Tá, os dois bora têm lá. dinheiro. Enfim. E daí ela meio que se convida, o namorado fica na obrigação de, tipo, convidar formalmente. Ele faz lá o convite e ela vai. Aí vai todo mundo junto pra esse festival. E chega lá, a primeira coisa que eles tomam é uns alucinógenos. É, já chega já metendo droga pra dentro, já. É. E, deixa eu falar, uma pessoa que tá vivendo um momento meio difícil na vida, sabe? Tem os seus fantasmas internos. Tomar uns alucinógenos, assim, no meio de uma região que você não conhece, com pessoas que você não tem muita Então, mas o que ela ia fazer? Tava com a única eu tava com o namorado dela lá. É que o pessoal tava insistindo, né? Eles insistiram, não, isso aí É, foi... isso que é ruim. Daí foi meio louco. Esse primeiro contato com a região, que é super bonita, né? Uma coisa que é legal de ver nesse filme, que deixa ele mais rico ainda, não sei se o que você acha da importância dos easter eggs e dos detalhes, porque esse filme tá lotado. Nossa, tá lotadérrimo. Tá cheio. Uhum. A gente já começa o filme com a gente nem comentou disso, mas o filme ele começa com uma imagem, uma pintura. Ah, é tipo um tapete. É, um tapete todo desenhado. Uhum. E, na verdade, esse tapete tá contando a história do filme inteiro nele. Se você pausar ali... Não dá pra decifrar sozinho, mas tá desenhado ali. Tá. Todas as etapas do filme estão desenhadas ali. Posso te falar o que me lembrou esse tapete? Não tem nada a ver, provavelmente, com o filme, mas me lembrou o começo
do desenho da Bela e a Fera, que mostra os vitral. Ah, Tinha até uma musiquinha que eu falei assim, sei. nossa, olha, me lembrou um pouco os filmes de contos de fada, sabe? Uhum. Porque Faz ele mostrou um sentido. desenho, tipo um tapete com algumas coisas. Faz Mas não sentido. sei se tem alguma coisa a ver, não. Eu não vi em lugar nenhum que isso era um easter egg, tipo, Não, relacionando eu com acho que isso fantasia. não é. Eu acho que não é. Eu Mas tô faz falando que me sentido lembrou. pra mim. O easter egg é que tá contando A história. a história toda ali. Uhum. E Aí eles começam as festividades nesse evento aí, no a Midsommar. gente conhece aí mais um cara da região, que é amigo do Pelé. Como que você fala? Eu falo Pelé. O Pelé, eu também falo Pelé. Mas não é Pelé, é Pele. Enfim, o nome do cara que mora lá e levou todo mundo é Que é Pele. Brasil, aqui é Pelé. É Pelé. E ele encontra um conterrâneo dele que também morava em Londres, esse cara. E ele traz também alguns amigos, traz um casal de amigos pro festival. Aí você pensa que legal, né? Tá levando o pessoal de fora pra conhecer a cultura. Aí você pensa, o que tem como dar errado nesse festival? Na luz do dia, é o dia mais Nada a longo. ver, porque é dia longo, então o período da noite é muito curto. Tipo, tem uma cena que ela tomou alucinógeno e dela apaga. E dela acorda. É claro, mas tipo, é de noite. Louco, né? Louco, isso aí é louco. É. Pra gente que tem os dias bem marcadinhos, né? Eu acho que deve confundir bastante a cabeça. Imagina a gente ter, tipo, 2 horas de escuro por dia. Deve dar uma Mas melhor uma que 2 horas de desorientada. claro só, né? Ah, não, tem esse período do ano também, né? Complicado. É. Então, aí eles chegam nessa aldeia. É uma aldeia? É uma comunidade, Uma né? É comunidade. tipo uma fazenda. Parece, né? Não é uma fazenda, mas é. É. É um lugar meio distante onde vive esse povo que é o. É que ali vive como uma comunidade. E é interessante porque são algumas casas e não tem casinhas que todo mundo dorme separado. É por idade. Daí, Eles tipo, dormem nos quartos, tudo junto, né? Só que de separado tanto por a idade. tantos anos num lugar. Aí a casinha que eles estavam dormindo com todos os moradores com a mesma faixa etária. Era tipo de 18 a 36. Isso aí também é um ponto do filme. Tudo múltiplo de 9. De 9. Tem o negócio dos números, é tudo no múltiplo de 9. Não só. A hora que ela acorda já era 9 horas. É. É de 18 a 36, de 36 a. Qual? O outro número é múltiplo de 9 também. Falta matemática pra mim aqui. Galera de humanos fazendo conta, vai lá, 18 mais. Enfim, aí ele fala o número até 72. Ah, é 72. Certo. E daí ela fala, mas o que acontece depois do 72? E ele faz um sinal de, tipo, cortando a cabeça, assim. E dá risada. Tipo, Brincadeira. Brincadeira. Só que não. E daí a gente vê um dos primeiros Logo no rituais. começo do filme, a gente vê um almoço gigante com a da mesona comunidade comprida. inteira. Isso aí tem, meu, é muito parecido. O Festival Real com o que Eu aconteceu não vi, lá não vi as fotos. é bem parecido mesmo. Povo de branco, a mesona, todo mundo na mesa. As flores, o símbolo onde eles dançam no meio. Mas daí o que acontece? Tem 2 idosos na ponta de 72 anos. E daí... Aí todo mundo se reúne pra ir pra um lugar. Isso, que é tipo umas montanhas, assim. Não montanha. Tipo uma montanha. É uma montanha. E os idosos vão lá... Não sei se é idosos a palavra certa. Acho que é as pessoas de 72 anos. Os anciãos. Isso, os mais velhos. Os mais velhos vão lá pra cima da montanha. E eu acho que os gringos devia estar achando, sei lá... Estão dançando só lá. Ou nem tinha visto que tinha subido. E de repente o quê? A mulher cai. Ela se joga de cara numa pedra, assim. Regaça a cara dela. Nessa hora eu fiquei muito chocada. Nossa, fiquei também, porque mostra a cena bem... mostra, é bem visual, assim, sabe? Inclusive, um dos senhores se joga e ele não morre, fica gemendo, sofrendo. Ele, tipo, eles quebra metem uma retada pernas. na cabeça dele. Isso, e daí, na hora que ele tá agonizando, antes de levar uma retada, todo mundo que tá ali assistindo começa a agonizar junto com ele.
Você percebeu? Verdade. Todo mundo começa, sabe, gritando de dor. E daí vai lá os novinhos e marreta a cabeça dos caras. Aí os turistas que estão lá Os ficam loucos. turistas em inglês que ficaram loucos. Os americanos ficaram só observando, só. Eu acho que, tipo... Deixa eu ficar quieta A aqui. Dani, que é a personagem da Florence Pugh, ela deu um piripaque nela, né, naquela cena. Deu. É porque, que nem eu comentei, como esse filme vai trabalhar de luto também, a gente tá acompanhando o processo dela. Provavelmente naquele momento, ela lembrou da perda dela, sabe? E a morte ainda tava bem sofrida pra ela. Tem uma hora que ela alucina um pouco e ela vê os pais e a irmã ali na pedra. Verdade. Ela imagina... vê, né? Não imagina não. Ela daí vê, isso deixa ela bem afetada com Inclusive, eu não achei que... Eu não lembro direito, mas acho que os personagens... Vamos lá. A gente tá com a Dani, que é a principal. A gente tem o namorado. O Pelé. O namorado é o Christian. Aí eu tinha anotado o nome do outro aqui. Deixa eu ver se tá aqui. É o Moreno. Aí tem o Mark, que é aquele carinha que faz o filme de comédia. O ator que é o mais mala do grupo. É o que fala que tem uns traços bem... O loiro. É o loiro, né? Aí esqueci o nome do outro, que é o mais cético. Inclusive, ele faz o papel do mais cético. O cara faz Good Place. Isso, ele mesmo. É o Shid. Isso. Então, eles estão nesse grupo de amigos e tem mais um outro casal que o outro cara trouxe. Que são os ingleses. Fora a Dani, os outros pessoal não tiveram uma reação tão forte com a morte. Não. Eu fiquei chocada. Fora a Dani, o casal de inglês, porque o casal de inglês ficou... Mas é mais o cara que surtou. O inglês que surtou. Isso, mas vamos lá. Os amigos do namorado dela, do Christian, eles são... Como que é o nome do curso que eles fazem? Antropologia. Antropologia. Então, inclusive, eles estão lá para estudar a comunidade e o ritual. Até fazer, tipo, um artigo a respeito de conclusão de curso, assim. Isso. Algumas coisas que eu vi sobre easter egg também, fala que eles trazem uma... Não sei até que ponto, mas tem uma referência do próprio Mágico de Oz. Dizem que, quando eles chegam na vila da comunidade, eles passam por uma estrada de florzinha amarela. Essa lá ali seria, no caso, a ideia da estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz. E em relação aos personagens, a gente tem o do The Good Place, que é o mais cético deles. Eles fazem uma relação até com o Homem de Lata. Por quê? Porque ele é muito teórico. Ele não tem coração. O Mark, o próprio espantalho, na verdade. Ele vira espantalho depois. Vira espantalho. Aí a gente tem o Christian, que chega a ter uma alusão com o leão. Que ele não tem coragem, né? Que ele não tem coragem. E que depois, no final, ele acaba vestindo a pele do urso também. De um animal. Deu até um arrepio. Mas então, vamos lá. Esse é talvez um easter egg que seria interessante você reparar se for pra assistir. Mas aí, o casal fica em choque, né? Eu já vi que eles querem vazar. Só que os outros caras estão ali pra estudar e quer ficar lá pra ver o resto do festival. Se faz parte da cultura deles, bora lá. Então, basicamente, eu aceito porque são mais velhos, entendeu? Tem isso, né? Tem estranho não é isso. jovem se matando. Então, mas eles aceitam isso, os turistas que não fazem parte do ritual, daquela cultura, aceitaram. Eu achei muito bizarro isso. Sim. E é incrível... Que daí eu vou passar um pouquinho pra frente. Que eles aceitaram tranquilamente. Mas na hora de respeitar a árvore, não mijar na árvore sagrada, o cara não respeitou, né? Mas ele sabia que era sagrada? Ele não sabia, mas assim, eu acho... Mas mijou na árvore dos caras, Eu acho que tava meio implícito, assim, sabe? Tipo, o cara tava lá perto, meio que cuidando do tronco e tal. E daí vai ele lá e faz xixi na porcaria da árvore. Nada a ver. Nada a ver. E aí, o que aconteceu? Gerou uma... Eles estavam sendo super bem recebidos pela comunidade, porque né? até o momento é um filme, tipo, normal. Um documentário sobre um povo que foi visitar o festival. Mas depois que acontece essas duas mortes, já dá uma quebra em tudo que a gente viu ali. E, novamente, é tudo no claro, basicamente, o filme. Então... Aí o casal surta e já começa a sumir. O casal de inglês some, já... um quer ir embora. Eles já dão um fim neles, né? Dá pra entender que é dado um fim neles. Sim, de repente uma mulher grita. E daí a menina do casal some.
É, que será que aconteceu? E o grito da mulher... ele tá aí, um easter egg também. É, easter egg, ele dá pra ser ouvido por todo mundo, em todos os espaços que eles estavam. Essas dicas de filme terror, assim, que é foda, porque você não vê alguém gritando, o que você tá fazendo aí ainda? Então, gente, não faz sentido parar lá. Assim, O que você tá fazendo ainda? Se bem que não ia adiantar correr, porque é no meio do nada. Não ia ter muito o que fazer ali. Não. Mas nesse processo também, que nem... Vamos voltar agora. A gente tá falando sobre... Que o filme fala muito sobre luto e relacionamento. O Christian levou a Dani lá, a Dani fica desconfortável com as mortes. Meu, o certo era o cara levar ela embora dali, sabe? Ele não é um bom namorado. Ele não é. Ele esquece do aniversário dela. Então, assim, ao mesmo tempo que você vê um cara que não queria largar dela pra não fazer ela sofrer, ao mesmo tempo tá aprendendo. É um negócio... Não é saudável, Não é saudável, entendeu? Tanto pra ele quanto pra ela. E em até certos momentos a gente pensa, chega a achar que o Christian é um vilão, mas também ele tá, ao mesmo tempo ele tenta ajudar, mas ele não lembra nem do aniversário da namorada dele. Quem lembra e começa a mostrar um interesse é o Pelé. É o Pelé. E também é um easter egg que quando o Christian fala que ela vai junto, o Pelé é o único que ficou feliz dela ir. Então. Né? Até porque, como eles são uma comunidade fechada, ele fala que o pessoal é bom, às vezes, de gente de fora pra procriação. Porque pra não ficar tudo consanguíneo, pra não ficar sempre, né? Consanguíneo. Que louco, né? Aí, por isso que ele ficou feliz, levou uma namoradinha. Namoradinha. Mas aí a gente tem bastante esses dilemas do namorado da Dani com o Christian. E, de novo, no processo de luto dela ali, né? Uhum. Porque ela ainda tá chocada com o que tá acontecendo ali na comunidade, mas depois, como eles decidem ficar, eles vão começando a se incorporar mais lá. Não se incorporar, mas tipo, ela começa a ajudar o povo a fazer as tortas. E eles também estão lá participando dos banquetes, conversando. Então eles começam a sentir que estão fazendo parte. Apesar de que o Christian e o The Good Place, esqueci o nome do personagem dele. Putz. Eles estão ali por interesse da tese deles, de trabalho, de acadêmica. Tanto é que eles entram até em atrito uma hora lá, porque os dois querem falar sobre a comunidade, pode dar conflito. Mas eles estão ali por isso. Uhum. E a Dani tá ali por causa do namorado dela, né? Mas aí a gente vê eles meio que merdindo ali na cultura pra entender. E eu acho que pra Dani começa a ser meio terapêutico ela fazer parte das tarefas das mulheres, que lá é separado, né? O homem num canto, mulher no outro, fazendo algumas tarefas. E ela começa a ser bem querida, tipo, ser querida pelas outras mulheres, eles né? Eles tratam bem ela lá. Quase como ela se sente parte e começa a se sentir parte da família deles ali. E tem uma conversa dela com o Pelé que ele fala pra ela que ele entende ela, porque ele também perdeu os pais muito novo. Mas que a família dele passou a ser a comunidade abraçou ele. E aí eu começo a ver que a comunidade tá fazendo o mesmo com ela. Tipo assim, você perdeu sua família, não que eles saibam, mas tipo assim, a gente vai virar sua família, sabe? Dá pra ver que eles têm um interesse nela ficar lá. A gente já percebe isso no filme, sabe? Que tem o interesse dela ficar. Eu imaginava que até tinha do Christian, dos dois ficar lá, sabe? Eu também pensei. Eu acho que vão ficar. Mas a gente passa por... Depois que acontece isso, vai acontecendo umas mortes. É o que vai acontecendo na série. Na série, olha, loucona no filme. No filme. E é tudo com justificativa, né? Tipo, tem Justificativas, não justificativas, Perdão, pessoal. Depois de acontecimentos. Alguma coisa, acontecer alguma coisa e daí eles vão lá e matam. O próprio Mark mijou na árvore sagrada. Isso. E daí o Shid, que ele é o mais curioso, mais cético, ele tira foto de um livro de profecias que o cara lá que faz o profeta deles, na verdade, é uma criança com alguns defeitos, assim. Algumas deformidades. No rosto, principalmente. Por causa de casamento consanguíneo e tal, ele não fala.
Ele só faz umas pinturas e, tipo, os anciãos, assim, da comunidade interpretam o que ele pintou ali e aquilo lá é a verdade deles. E ele mostra, os caras da comunidade mostra o livro e fala, você pode ver, mas você não pode tirar foto. Aí o que o cara faz? É lógico, como toda pessoa. Vai lá de madrugada e vai tirar foto e acaba morrendo, né? É. Mas eles são mortos, só que não é só matam por matar. Eles matam e usam eles no ritual, sabe? Que acontece no final lá. É o próprio Mark que mijou na árvore sagrada, que eu comentei negócio de espantalho. Eles meio que vestem ele de espantalho, sabe? Coloca... eles tiram a pele e coloca... usam ele de... Eles dentro. primeiro usam ele de fantasia, tipo de máscara. E depois eles fazem o espantalho. E aí a gente tem também alguns rituais, além das danças que vai ter, que você estava comentando de casar, né? Que eles têm tem uns rituais de casar. Qual que é o primeiro? A torta. Colocar o pelo pubiano da mulher na torta do cara pra ele comer. Fica a dica aí, ó, as beber mulheres sangue solteiras. da menstruação, não é? Sim. E tinha um outro de colocar coisa na cama. Debaixo da cama. Era tipo um... totemzinho. Totemzinho debaixo da cama. E uma das moças da aldeia faz isso com o Christian, né? Uma novinha tava super interessada quando ele chegou e começa a fazer tudo isso. Isso. E é interessante, tem uma cena que tá todo mundo almoçando e as mesas são tipo assim, todo mundo senta um do lado do outro. Não um na frente do outro. Então a gente consegue ver vários copos assim, um do lado do outro e só o dele tá vermelhinho, o suco de laranja. Ele vai comer a torta, ele tira um cabelinho assim da boca. Fala, nossa, parece pelo de pepeca? Parece não, Parece não, E aí a gente tem o desenrolar pro final do filme. Outro easter egg, antes da gente falar do final. O lençol, o cobertor que eles se cobrem nos quartos, tem a mesma textura do chão do corredor do iluminado. É verdade. Tem a mesma textura. Que loucura. E aí, o que acontece? Acontece uns jogos das mulheres pra descobrir a Rainha de Maio. Do solstício? Rainha de Maio? Acho que é Rainha de Maio. Pra descobrir a rainha. Pra descobrir a rainha lá do festival. E eu achei interessante, que todo mundo tem que dançar e a última pessoa a aguentar de pé é a rainha. Aí tem um easter egg, não sei se chega a ser um easter egg, que parece que deixam ela ganhar de propósito. Deixam, acho que deixa. Porque daí duas meninas, tipo, elas nem trombam e elas caem. E daí sobra só ela em pé. A Dani é coroada rainha. Ela é coroada rainha. Mas tem a cena do Christian antes, não tem? Dele fazendo sexo com a moça. É antes da competição? Eu acho que é meio durante. É durante? Assim, é durante. Não, ele vê ela coroada e alguém dá alguma coisa pra ele tomar. Isso aí. Verdade, daí ele vê ela coroada e depois ele é atraído pra conversar com uma anciã. Eu tô falando anciã, mas são pessoas jovens, mas tipo, uma pessoa que tem poder na comunidade. E daí depois ele é direcionado pra um... Nossa, que loucura, né? Pra um quarto da copulação. Que daí ele fica nu e tem um monte de mulheres nuas e a menininha lá preparada pro ritual de acasalamento. Justamente isso. Né? E tem uma senhorinha que ainda ajuda ele, né? Sim. Nossa, você imagina que situação? Coloca a mão nas costas dele. E fica empurrando ele e fazendo uns barulhos. É uma cena muito perturbadora. É muito perturbadora. Porque o que a gente percebe aí é que todo mundo sente a mesma coisa. Tipo assim, eles verbalizam como se estivessem sentindo a mesma coisa. Aí tá todo mundo gemendo. Gemendo, igual a menina. E aí a gente vê o Christian, tipo, fazendo provavelmente o quê? Ele tá dopado, então vamos falar, né? Então não dá pra botar a culpa nele nisso aí, né? Sim. Porque o pessoal dopou ele pra fazer isso. Mas também tem um pouco de ele... talvez se soltando da Dan, sabe? E daí porque ele já queria largar dela, né? Já. E o que acontece é que ela volta, toda felizona, ela tá feliz. E ela fica preocupada, porque ela acho que já começa a imaginar que tá acontecendo alguma merda. Daí ela vê
pela buraquinho da fechadura. Ele tendo relação com a menininha. E daí ela começa a sofrer. Começa a ter um ataque de pânico. Chorar, gritar. Aí nisso chega as mulheres da comunidade que viraram amiga dela e começa a sofrer e chorar igual ela. Todo mundo no chão e chorando no mesmo ritmo, assim. Até que passa. É isso que também que a gente pode notar que a Dani provavelmente é a única que ficou lá, que provavelmente é a que mais abraçou a causa, porque ela que estava mais suscetível, mais fraca emocionalmente de todos os personagens, por causa do luto. Sim. Então, aquilo que aconteceu, do próprio deixarem ela acolher ela, fez ela se sentir parte daquilo, fez ela aceitar as tradições, por mais que ela não cresceu ali, mas fez ela se sentir parte. O que ajudou ela a superar o luto, mas ali no filme de uma forma mascarada, né? Porque ela tá aceitando uma cultura, um negócio que não é dela, sabe? Sim. Que mata as pessoas e que sacrifica. É contra os princípios dela e ela tá aceitando pra poder fazer porque parte provavelmente ela já tava um ser mais fraco, entendeu? Ela perdeu a família inteira dela num de um negócio jeito terrível, né? muito terrível. Então, ela tava dentre os turistas, ela era a que mais estava suscetível emocionalmente a uma mudança, assim. uma mudança, a um tipo de influência, né? Sim. Até que a gente chega na decisão final dela. Como rainha, ela tem que decidir a última pessoa a ser sacrificada. São 9 Inclusive, pessoas. são 9, ó. O 9. Aí são quantos? Vamos fazer as contas. São os 2 europeus. São os 2 europeus. O Mark, o Shid. Aí tem 2 que são voluntários. E os dois anciãos. Os 2 anciãos e falta um. Falta um, peraí. É isso aí, né? Até, acho que um cara que recepcionou eles e trouxe os ingleses, que é voluntário, não é? Ele levou o pessoal pra morrer, mas ele também se ofereceu ali. 2 se ofereceram. Porque pra eles é uma honra, assim, né? Fazer parte de um ritual, enfim. A história ali do... Novamente, a gente tá falando do filme fictício, tá? O festival existe, mas não tem nada Deus, disso. Não tem essas coisas, não. É só o pessoal dançando e bebendo. Mas a gente chega na decisão final, que como rainha, ela tem que decidir o último sacrifício. Ou um cara da própria comunidade que se ofereceu. Ou o Christian. E aí a gente vê a libertação dela do relacionamento dela. De um jeito que não... Gente, não vamos fazer isso, não. Não vamos, gente, não vamos não, mas sabe, comum. aí você pensa, nossa, ela... Nem sei. Aí ela resolve sacrificar o Christian ali. Aí tem a cena que eles colocam ele dentro do corpo de um urso. Que a gente vê no começo do filme, dentro de uma jaula. Isso. Vestem ele no corpo de urso e ele tá dopadão. Tipo, ele não consegue se mexer, não consegue falar. Colocam ele no meio de um... Todos se juntam dentro de uma casa. Triângulo, que é uma casa. Que é um triângulo amarelo. E eles botam fogo. Tem uma cena que eles falam para os caras que se voluntariam pra ir. Fala assim, você não vai sentir dor e você não vai sentir desespero. Certo. Daí eles dão um negócio pra eles beber. Daí o que não ia sentir... Que ia sentir. Eles não deram pro Christian. Não, mas teve um que gritou. Ele gritou que não... mas gritou porque... Porque tava sentindo pegar fogo. Que terror, que não queria mais, sei lá. E daí tem a cena só do Christian, assim, olhando pra frente. Com cara de nada, porque ele não tá se mexendo. E pegando fogo na pele do urso. E acaba ela com um sorriso no final. Ela com um sorrisão. Nossa, meu. Ela tipo assim, da foto, só que com um sorriso. Quase como se, tipo, agora eu tô liberta, sabe? Agora eu resetei a vida que eu tinha antes e vou daqui pra frente só. Sim, que louco, né? É louco, porque você fica com dó da Dani no final e ela se torna meio que uma vilã, mas ao mesmo tempo ela tá suprindo um luto. É muito bizarro. Muito bizarro. Ela ganha uma família e ganha um namorado em potencial, que é o Pelé. O Pelé. Que louco, né? É isso aí, esse é Midsommar. Assim, eu sou a louca do MDB, então eu vou falar a nota. Qual que é a nota? 7.1 de Olha, 10. Tá bom. Eu achei uma nota boa, achei uma nota sólida pra um filme do gênero. Pra um filme estranho desse. Um filme esquisito.
Eu achei bem sólido. Mas assim, eu não sei, também tô tentando descobrir. Eu acho que os pontos que fazem ele ser bastante comentado, são provavelmente porque vem do diretor de Hereditário, que Hereditário foi muito falado. A atuação da Florence faz bastante diferença também. Os outros atores são muito bons também. É tudo pessoal bom. E os easter eggs, que são bem trabalhados. A gente vê bastante isso no decorrer do filme. A cor amarela, que eu comentei do tijolo, é bastante presente no sol. A roupa da irmã dela, até na foto, quanto na morte, é amarela. Sim. O que mais que a gente tem de... E eu acho que uma coisa que venderam muito, porque é um terror de dia. Eu acho que chamou bastante público novo do gênero, porque é um terror de dia. Que geralmente é à noite, né? Geralmente são cenas escuras e tudo mais. Eu acho que, no geral, o pessoal deve ter ficado meio curioso, assim. Pode ser, dá coragem demais de assistir ele. Né? Porque pra mim tá claro. Apesar de ter vários negócios na cena, assim, uns negócios, mas tá claro. E é isso aí. É isso aí. A gente que não é muito fã de terror, a gente achou interessante. Não sei se veria de novo, mas eu até já recomendei já. Eu não veria de novo, mas eu recomendo. Mas eu recomendo assistir o filme e depois assistir no YouTube os easter eggs. É legal de ver, isso aí é bacana. Porque enriquece, assim, a experiência. Não que a experiência é ruim depois que você assiste o vídeo e você acha bom. Não. É uma experiência boa assistir o filme. E depois que você assiste os easter eggs, você acha mais interessante ainda do que já foi. Né? Sim. Então é isso aí, coloca a sua opinião aí. Tem muitos outros easter eggs, a gente não falou de todos aqui. Se você quiser dar uma pesquisada depois de assistir. E... depois que você vê o filme, ou se você já assistiu, comenta pra gente o que você achou. É isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.